E aí, boa noite, então, Caio. Tudo bom, Caio? Tudo bom, Roberto, Varela, a Ana, Vinícius, beleza, todo mundo que está aí, o Ederson, eu já estava conversando com o Ederson, né? Só para ficar gravado o que a gente estava comentando, é que na aula passada a gente gastou um tempinho falando sobre a diferença do analógico e digital. E eu fiz até um gráfico, né, explicando para vocês que o mundo, de uma certa maneira, é analógico, né? Então, a gente vê tudo analógico, escuta analógico. Tá? E a diferença básica é que existe uma continuidade no tempo em qualquer coisa analógica. Não existe, assim, saltos, né? E no caso do mundo digital, a gente viu lá no gráfico. Eu estou mostrando já para vocês estão vendo já o gráfico aí? Então, a gente viu no gráfico que a diferença é que existem variações abruptas num tempo praticamente tendendo a zero, né? Entre uma coisa e outra, e isso é que é o mundo digital. Ou seja, o mundo analógico é uma coisa com continuidade, e o mundo digital é uma coisa que não tem continuidade. Daí, agora que eu estou falando isso para vocês, na minha cabeça veio uma pergunta, né? Todo mundo sabe como que o cinema funciona, né? Não é segredo para ninguém. O cinema funciona onde você tem um filme, né? Que é um. Não estou falando digital com DVD, tá? Cinema antigamente, né? Quando surgiu o cinema, ele era analógico, beleza? Era um cinema, a gente dizia que era analógico. Só que o que acontecia? A gente tinha uma sequência de várias fotos num filme. O filme era igual esse filme de máquina fotográfica, só que o rolo era maior. Todo mundo lembra, né? Como que é isso? Pelo menos já viu em algum lugar. Ou não. Eu não sei, né? Vocês são tão novos, né? Não sei, moçada, mas ó, eu vou contar para vocês uma historinha. Antigamente, o cinema era um filme, um rolo grande, você tirava um monte de fotos, tá? Numa sequência certa, daí você cortava aquilo tudo, juntava, fazia um rolão grandão, tá? E depois você projetava. E quando você estava na sala do cinema olhando, você via o filme como a gente vê hoje, assistindo na televisão, vendo no computador, né? O filme era movimento, tá? E a gente dizia que aquilo era analógico, né? Tá. Mas eu acabei de falar para vocês é que o digital é quando existe uma mudança abrupta de uma coisa para outra. Para e pensa. Então, se a gente for no âmago da questão, será que o cinema analógico também não era digital? Né? Será que o cinema analógico não era digital? Por quê? Porque ele mostrava uma foto, depois ele passava para cima e entrava outra foto. Daí passava para cima e entrava outra foto. E entre Ia uma. fazendo a quantidade de frames? Isso, quadros, né? Por enquanto, Isso. vamos entender como quadros, né? Porque Professor, frame, na realidade, é tradução de quadro, né? Mas era Exato. assim, era uma sequência de quadros estáticos, certo? professor, Oi. mas se o cinema antigamente era aquele rolo de filme que passava por trás de uma luz, que emitia ele numa tela gigante, então era mecânico. Então eu acho que por esse motivo, ou ele é mecânico ou é digital, não é? Tá, eu entendi o seu ponto de vista. Legal, Mecânico era seria o analógico. mecânico. Tá, dá para entender assim. E o mecânico não é digital, porque na tua cabeça, Ederson, o que você está pensando é que digital é só bits de computadores, não é assim? Mais ou menos isso. Tá. Eu acho que dá para a gente fazer essa comparação e essa analogia, tá?
E é possível a gente entender assim, tá? Mas o que eu queria lembrar, né, assim, enfatizar, é que o mundo analógico é a coisa normal que a gente vê. Vamos imaginar até a parte mecânica. Então, existem transições, né? Existe até um desenho de uma função, né? E essa função, ela é analógica, ou seja, se você for dando aqueles zooms que eu mostrei, né? Você nunca vai ver, sempre vai ter um espaço preenchido entre um local e outro. Enquanto que uma função onde tem uma interrupção num determinado tempo e abruptamente ela começa em outro, tá? Essa função a gente determina como sendo uma função matemática digital, tá bom? E por que que é importante existir esse mundo digital e mais, como que a gente consegue converter, tá, um sinal analógico em um sinal digital? Obviamente que isso é possível ser convertido, e porque senão a gente não conseguiria guardar filme dentro de um CD player, um CD, ou de um pendrive, né? Ou dentro do computador. Então, essas coisas têm que ser convertidas. A gente consegue converter algo digital, algo analógico, em algo digital. Isso é perfeitamente possível. E também, como o nosso olho e o nosso ouvido escutam e veem coisas analógicas apenas, e a gente tem uma certa dificuldade para entender digital, tá? O que que sugere? Que a gente também tem jeito de converter algo do mundo digital para o mundo analógico. Então, legal. E a nossa matéria, então, vai tratar exatamente disso. Como que a gente pega algo no mundo analógico, converte em digital, e mais, como que a gente trata esse sinal digital dentro do nosso mundo digital, tá? E depois como a gente converte isso de volta para o analógico para entregar, por exemplo, para alguém que queira ver ou ouvir aquilo que a gente está fazendo digitalmente. Então, e para isso é interessante a gente entender, tá? Entender que eu não vou conseguir aqui porque está em preto. Então, como que foi o negócio que eu fiz na aula passada? Eu mudei de preto. Deixa eu mudar esse daqui. Não, vou abrir um desse. Vai um desse aqui mesmo. Para não ficar muito feio. Tá? A gente vai aprender então o que é um bit. Tá? Como eu perguntei já na aula passada e o meu cérebro já. Deixa eu pegar a minha lembrança aqui. Não, não perguntei para vocês. Vocês tiveram aula antes, né? Comigo, do que a aula que vocês estão tendo comigo. Aula do que vocês tiveram? Tirando o Thiago, que chegou atrasado, vocês tiveram aula do que antes? Só para saber. Geometria, GA. Tá bom. Eu marco aqui só para saber como que está o cérebro de vocês, né? Porque dependendo da aula que vocês tiveram antes, vocês chegam aqui e não conseguem assimilar nada, né? E a gente tem que pensar nisso daí, tá? Então a gente vai descobrir o mundo digital e a gente vai descobrir o que é um bit, tá? A aula foi de boa? Então tá bom. Então agora eu posso forçar mais, né?
Tá. Por um acaso, vocês não estão vendo nada, né? Vocês estão vendo aquela tela preta ainda, né? Eu vou ter que interromper o compartilhamento. Tá? E vou ter que compartilhar de novo o outro negócio. É outra janela. Beleza. Então, hoje a gente vai descobrir, então, o que é o bit e para que o bit serve. Todo mundo já ouviu falar em bit? Quando você contrata a internet lá na sua casa, você contrata um negócio de tantos megabits, é isso? Por segundo, bytes por segundo. Bom, o bit nada mais é do que uma informação, tá? E ela é uma informação binária, tá? Ou seja, ou é ou não é. E com informações binárias, que são aquelas assim, ou é ou não é, a gente pode utilizar lógica para entender. Por exemplo, tá? Quais as duas possibilidades que você tem de uma porta na tua casa? Olha só, eu tenho minha casa e tem a porta. Bom, existem duas possibilidades para a porta. Ou ela está fechada, ou ela está aberta. César, não é bem assim. Ela pode estar trancada, ela pode estar meio fechada, pode estar 2/4 fechada. Tá bom, mas vamos simplificar para a gente entender, tá? Tipo assim, ou ela está aberta, ou ela está fechada. Certo? Bom, e a gente pode representar essa situação binária de duas coisas, ou aberto ou fechado, com números, tá? Por exemplo, eu posso dizer que a porta aberta vale 10 e a porta fechada vale 5. 5 o quê? Sei lá, R$ 5, 5 carrinhos de pipoca, não interessa. Então, toda vez que eu entrar num quarto e ver uma porta aberta, eu marco lá, sei lá, 5. Se eu conseguir entrar por cima, né? Porque senão eu vou ter que abrir a porta para entrar, né? Eu sou um fantasminha, entro lá no quarto e observo e a porta está fechada, eu marco 10. Então eu vou somando 10 e 5, 10 e 5 e falo, ó, na casa inteira, tá? Eu tenho X pontos. Poxa, isso significa que eu posso inferir e entender que isso pode significar alguma coisa para mim, tá? Bom, se todas as portas estivessem fechadas, e eu sei que eu tenho 10 portas na casa, e cada porta fechada vale 5, então eu teria 50 pontos. Beleza. Se eu tiver 50 pontos, eu sei que estão todas fechadas. Se eu tiver 100 pontos, eu sei que todas estão abertas, porque tem 10 portas em casa e as 10 estão abertas para ter 100 pontos. Agora, se eu tiver 75 pontos, eu vou ter que fazer algumas contas para entender quantas portas estão fechadas e quantas portas estão abertas dentro da minha casa. E se eu fizer a conta, dependendo do valor que você me passar, eu posso até chegar à conclusão de que você fez o levantamento errado, tá? Porque você me passou um número que as combinações de portas abertas e portas fechadas não dá aquele número que você passou para mim. Pô, isso é loucura, mas dá para a gente fazer isso, tá? Com portas. E na matemática, na geometria, também dá para a gente trabalhar desse jeito, tá? E no mundo digital, que é o mundo que a gente está entrando agora, a gente também pode trabalhar com essas lógicas, tá? Então, a gente tem que entender o que é o bit e o que é o byte. Na aula passada, eu cheguei para vocês e falei, tá? Um bit é uma informação, tá? Deixa eu pegar uma apostila aqui, que daí a gente vai fazendo aos poucos o negócio aqui. Caramba, onde que está aquela apostila minha aqui? Muito
muita calma nessa hora, muita tranquilidade. Que se eu tivesse acabado a outra aula na hora que tinha que ter acabado, daí eu já teria aberto todas as apostilas. Maravilha, né? Sistemas digitais, a pasta está vazia. Tá, vamos pegar aqui os dados. Eu vou ter que fazer de outro jeito, porque eu não vou conseguir encontrar a apostila agora, porque eu tô nervoso e daí, né? Você sabe, né? Quando a gente faz os negócios com nervo. Então, vocês não estão vendo, mas sabe onde eu tô indo? No pai dos burros, no Google. E eu queria ir na... qualquer lugar aqui, onde que eu vejo isso daqui. Entrei num site qualquer que eu não sei nem que site que é, e o cara me diz isso daqui, ó. O que é um bit? Tá? O cara definiu lá, unidades de dados transmitidos através de conexão de rede. Em outras palavras, podemos dizer que são unidades de medidas digitais. Tá? Assim, eu não sei o contexto que o cara falou, mas eu não concordo muito com essa informação. O que eu posso dizer é que o bit é uma unidade de dado. Tá? Então, é assim, o bit nada mais é do que uma informação lógica, que pode significar qualquer coisa. Tá? E ele é binário. Tá? Binário. Binário significa que tem duas possibilidades. Essas duas possibilidades a gente representa por... Seria 0 e 1, senhor? Binário? Isso. A gente pode representar por 0 e 1. Tá? A gente pode representar por true ou false. Tá? A gente pode representar por... Bom, falso e verdadeiro é tradução, né? Tá? Por aberto, fechado. Tá? Antigamente, a gente podia representar por homem e mulher. Mas hoje já não é mais verdade, né? Então, a gente não vamos colocar isso daqui. Tá? Ou seja, um sinal é uma informação que pode significar qualquer coisa para a gente. Essa informação ela é binária. E binário pode ser representado por 1 e 0, ou verdadeiro e falso, ou aberto e fechado. Tá? E mais, como é uma informação, a gente pode trabalhar trabalhadas como sendo matemáticas, né? Trabalhados matematicamente. Tá? Podem ser não. Trabalhados matematicamente. Então, existe a possibilidade da gente trabalhar
essa coisa que é representada por 0 e 1 matematicamente. Bom, quando a gente diz que a gente pode trabalhar matematicamente qualquer coisa, significa que a gente pode transformar essas coisas em números, certo? E a gente consegue, através dos números, fazer soma, fazer subtração, fazer multiplicação. Vocês concordam comigo? Vocês estão acompanhando a ideia? Para a gente, tá, em sistemas digitais, a gente vai trabalhar da seguinte maneira. Cadê o meu negócio aqui? Ah, perdi. Nossa, ô, Rafael, não fica triste, não. Eu tô vendo que você tá com a cara de cansado aí, cara. Eu tô perdido aqui porque vocês não têm noção de quantas telas, quantos editores de texto estão abertos aqui, cara. Já 2 monitor, professor. Hã? 2 monitor. Então, eu tô precisando, mas não tem dinheiro para comprar. Chorão. Isso. Todo professor, no final das contas, é chorão. No fim, é isso aí. Beleza. Então, como que a gente vai trabalhar com isso? Tá? A gente entendendo que o bit é uma informação, tá? Que representa 0 e 1, ou aberto e fechado, a gente vai ter que fazer um jeito de converter algo conhecido, tá? Nesse tipo de informação. Então, para a gente começar, a primeira coisa que a gente vai fazer é entender, por exemplo, números. Tá? Então, vamos aprender a contar. Desde os primórdios lá da natureza, tá? Quando o homem começou a se entender como homem e começou a se juntar em bando, né, para trabalhar ou para cuidar da prole, ou para plantar, começou a surgir uma necessidade, tá, do cara contar as coisas que ele tinha. Até então, ninguém se preocupava com isso. Mas quando eles começaram aquele esquema de trocar as coisas, né? Tipo, eu tenho uma galinha, você tem um cabrito, eu quero trocar a galinha por cabrito e tal. Os homens tiveram a necessidade, né? Logo depois da fala, isso, né? De contar as coisas, né? Então, para o homem ficou muito fácil. Ele olhou para as mãos dele, ele viu que ele tinha 10 dedos, né? E olha só, por associação, ele descobriu que se ele fosse associando a quantidade de coisas que ele tinha com os dedos dele, tá? Ele conseguia, de uma certa maneira, saber que, por exemplo, aqui, ó, ele tinha 7 coisas, 7 galinhas, por exemplo, tá? E o outro tinha três ovelhas, tá? Ou seja, ele começou a identificar na mão dele a possibilidade de contar as coisas que ele tinha. Legal. Então, e ele começou a representar essa contagem, não foi bem com esses números que a gente conhece até hoje, né? Mas ele começou a representar isso daí, e vamos imaginar que é o que a gente faz hoje, com números. Tá?
com números. E daí surgiu a possibilidade de você somar, né? Mas olha que interessante. O conceito de nulo, de não ter nada, nesse momento, ele não existia ainda. Tá? Então, ele conseguia contar até 10, né? Então eu tinha 10 coisas. Depois, quando ele contava até 10, ele pegava esse 10, guardava num outro lugar aqui, né? Para dizer que já tinha 10. Começava a contar de novo, certo? Daí ele pegava... Opa, desculpa aí. Tinha que ter o 10. Daí ele pegava mais esse grupo aí que ele contava e juntava com o outro e entendia que tinha 2 grupos de 10. Foi assim que o homem começou. Não é bem essa história, mas acho que dá para a gente entender aqui qual que é o nosso propósito. Beleza, então, depois de um certo tempo, os caras falaram assim, pô, a gente precisava uma maneira de expressar alguma coisa quando a gente não tem nada. Daí eles inventaram esse conceito do zero, tá? Só que é assim, com o zero, se ele fosse contar de zero, usando cada dedo da mão dele para contar, ele daria um símbolo, vamos dizer assim, né? Ou por exemplo, o primeiro símbolo da mão, para o número zero, tá? Só que esse zero não valeria nada. Olha que coisa louca, cara. Então, daí, o que ele descobriu disso? Que os símbolos, tá? Os símbolos que ele descrevia quantidades, tá? Símbolos que descreviam quantidades, tá? Não necessariamente eram diretamente ligados às informações que ele passava, tá? Veja bem, a gente está falando no modelo mais simples de numeração. Mas com esses símbolos aqui, a gente conseguia fazer todas as contas matemáticas, né? Por exemplo, multiplicação, soma e etc. E como que, então, isso funciona? Isso daqui, cara, é o que a gente chama de sistema de numeração, que a gente aprende lá na escola, desde a quinta série. E no nosso caso, o nosso sistema de numeração que a gente conhece é um sistema de numeração posicional. Tá? O que significa ser posicional? Significa assim, ó, eu tenho uma unidade, tá? Depois eu tenho 2 unidades e depois 3 unidades e assim por diante, tá? Uma unidade eu represento com um número qualquer, tá? No caso, eu vou representar com 1. E se eu fosse descrever isso de uma forma mais complexa, tá? Eu sei que a maioria a quantidade máxima de símbolos que eu posso ter, tá? Dentro da mão são 10, tá? E para representar uma unidade, tá? Eu posso pegar esse 10, por exemplo, e elevar, como que faz elevar aqui? A zero. Sobrescrito. Olha que
Tá? E a gente sabe que isso daqui, hoje faz sentido, né, para a gente. Tá? Legal. Então, 10 elevado a zero é 1. Tá? Então, se eu pegar duas unidades, três unidades no caso aqui, tá? E multiplicar por isso daqui, eu vou obter os 3. Legal? Então, se a gente for fazer isso daqui e colocar isso daqui no gráfico, tá? A gente pode colocar isso daqui num lugar que a gente chama de unidade, tá? E a gente sabe que a unidade é a quantidade de símbolos que a gente tem na mão, multiplicado por 10 elevado a 1. Então, a gente vai fazendo isso daí. O problema acontece quando você chega na última unidade que você pode representar, tá? Que é o 9. Ou seja, 9 vezes 10 a 0 vai dar 9. Tá? Quando você soma mais 1 a essa unidade aqui, você tem o que a gente chama de transbordo, né? Ou vai 1, que a gente chama. Então, você cria uma unidade que a gente chama de dezena. E se você for somando, 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 você vai chegar num determinado momento que você vai chegar lá no 9. Isso daqui era para somar. 9 dezenas. Nove dezenas significa 9 vezes 10 elevado a 1. Eu sei que está meio estranho, mas vocês vão sacar já já como que isso daí... Ó, 9 vezes 10 elevado a 1. Tá? Daí você soma 9 vezes 10 elevado a 1 e soma mais 1, fica 91. 9 vezes 10 elevado a 1 mais 2, 92, até que chega no 9 vezes 10 a primeira, mais os 9 de unidade. Vai ficar 99. Quando você chegar no 99 e somar mais 1, você transborda daqui e você cria o que a gente chamou de centena. E o que a centena representa? A centena é representado por 10 elevado a 2, que é uma centena. Bom, a centena também, você pode chegar até 9 possibilidades, vai dar 900. Só que daí você soma mais as 9 possibilidades de dezena. E você soma mais as 9 possibilidades de unidade. Quando você faz isso, você chegou no 999. Se você somar mais uma unidade aqui, o que vai acontecer? Você vai passar por um transbordo. Só que esse transbordo já está nesse nível aqui. Você vai passar por um transbordo que vai para a unidade de o que a gente chama de milhar, que é 10 elevado à terceira.
E assim por diante. Então, você depois, quando chegar no 9.999, você vai para um transbordo que vai para 10 elevado a 4. E daí você vai para um transbordo que vai para 10 elevado a 5. Olha que interessante. Eu acho que vocês nunca pensaram, tá, na matemática desse jeito, tá? Então, olha que interessante. Quando eu descrevo um número, sei lá, 542, por exemplo, tá? Quando eu estou fazendo esse número aqui, olhando para ele, obviamente a gente já tem a sensação de quanto vale, né? Esse 542. A gente sabe que vale 5 centenas. Então seria a mesma coisa que colocar aqui, ó, 5 centenas. Tá? E daí a gente sabe que vale, né? Tem mais 40 dezenas. Então, eu conseguiria somar aqui, ó, mais 40, ou 4 vezes 10 a primeira, que é 40 dezenas, tá? E ainda tem 2 unidades, tá? Então, eu somaria aqui 2 vezes 10 elevado a 0. Na realidade, é uma soma. Vocês já pensaram que escrever 542, na realidade, é exatamente isso daqui? Você diz por fatoração? Oi? Você diz por fatoração, o mínimo 1? Você pode fatorar também. Mas escrever 542, né, essa ideia, vamos dizer assim, eu tenho 542 bolinhas, né? Bom, você tem noção da quantidade de quantas bolinhas eu tenho. Por quê? Porque você já aprendeu esse jeito, vamos dizer assim, né, de representar a quantidade através desses números. Concorda? E você sabe, por exemplo, que você tem 10 símbolos para representar a unidade, você tem 10 símbolos para representar a dezena, e você tem 10 símbolos para representar a centena. Então, se você dividir centena, dezena e unidade e fizer, conforme eu expliquei, essa soma, tá? Você vai conseguir entender a quantidade que é o 542. E veja bem, se eu tivesse 100.542, tá? Um número maior. Deixa eu pôr na outra página aqui para deixar isso daí para vocês entenderem. Vou pegar só isso. Oh, nossa Senhora. Quero pegar só isso, 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 e isso, e copiar para outro. Isso aqui, ó. Tá? E se eu tivesse, por exemplo, um número desse jeito aqui, 10 milhões, é isso? $542. Não, 1 milhão. 10.542. Tá? Como que eu representaria esse número com esse tipo de representação? Olha como é fácil fazer. Tá? A gente sabe que a gente tem 2 unidades, certo? Então, e é por isso que a gente chama de número posicional.
2 unidades está aí. A gente sabe que a gente tem 10 dezenas. 4 dezenas. 4 vezes 10 é 1. A gente sabe que a gente tem 5 centenas. Então, a gente pega os 5 centenas. Bom, a gente sabe que a gente tem 0 milhar, 0 dezena de milhar, 0 centena de milhar. É isso? 0 unidade de bilhar e 1 unidade de 10 elevado a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente tem aqui no final 1 vezes 10. 1 vezes 10 a sexta. Dá para entender desse jeito? Então, para eu ter esse número, é só somar 1 vezes 10 a sexta, mais 0 vezes 10. 0 vezes 10 a quinta. Alguém conseguiu entender a ideia? Ou não? Ou tá muito mal explicado? Alguém pode conversar? Está dando para entender. Oi? Até que está dando para entender. Tá tranquilo? Tá tranquilo aí para todo mundo? Ela também não, né? Gente, é o seguinte, aproveita agora, porque é assim, eu vou contar para vocês uma história. Se você aprender isso daqui, tá? Você vai ter uma facilidade muito grande para trabalhar com digital, tá? Porque, por enquanto, a gente está fazendo o sistema de conta, né? Que a gente aprendeu desde do primário, do pré-primário, acho que a gente aprendeu isso daqui. Ou seja, o que eu quero deixar bem claro é que essa maneira que a gente tem de escrever números, assim, é um sistema posicional, onde a posição que o número se encontra, né, no lugar que ele se encontra nessa descrição, vai me dar os pesos que eu vou somar para dar a quantidade. Por exemplo, se eu tivesse, em vez de 10 milhões, sei lá, quanto eu fiz aqui, tivesse um 7, aqui eu teria que pôr um 7, concorda? Então, esse número aqui é a soma de todas as parcelas. Ó, eu tenho a parcela 1, que é a unidade. A unidade a gente já escreveu que é 10 a menos 1. 10 elevado a 0, que é igual a 1. Por que a unidade é 10 elevado a 0? Porque eu tenho 10 possibilidades, né, na realidade, de descrever os símbolos que eu tenho. Tá bom? É a questão de símbolos escritos e quantidade de peso que eu coloco para esses símbolos. Legal. Então, qualquer número que eu tiver, qualquer número, dá para eu escrever desse jeito. Concorda comigo? Não tem muito o que discordar. Por exemplo, eu vou pegar até um número maior, vocês vão entender. Só que tem que ser número, né? É um número aí. Opa. Você concorda que esse número, não sei nem quantos bilhões. Isso daqui é o dinheiro que o Brasil gasta por ano com imposto, tá? De imposto desperdício, tá?
Dá para a gente saber quanto que é isso daqui? Dá. Olha que legal. Bom, nem vou considerar vírgula, porque daí é sacanagem, né? Mas dá para a gente considerar vírgula também. Como que eu faço para descrever esse número desse jeito? Bom, eu sei que esse daqui, eu tenho que pôr 10 a 0, né? Então, é 6 vezes 10 a 0, mais 7 vezes 10 a primeira, mais 8 vezes 10 a segunda, mais 9 vezes 10 a terceira, mais 8 vezes 10 a quarta, mais 8 vezes 10 a quinta, mais 4 vezes 10 a sexta, mais 3 vezes 10 a sétima, mais 9 vezes 10 a oitava, mas puta número grande, né? Mas o fato é que eu vou ter 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Pô, esse número aqui é 1 vezes 10 a 21. Esse número aqui é 2 vezes 10 a 20. E eu vou somar tudo e vai dar uma quantidade para mim. Beleza? Beleza? Se eu pegar, daí eu vou pegar um número menorzinho, vai, para a gente... Que agora já deu para ver o número grande. Vamos fazer com o número menorzinho? 876, né? Eu quero fazer uma operação matemática. Eu quero pegar 876 e quero somar com 27. A gente sabe fazer essa conta? Eu acho que a gente ainda lembra. Vamos tentar fazer isso daqui? Tá. Como que eu faço essa conta? Eu pego 6 vezes 10 a 0, tá? E somo com 7 vezes 10 a 0, certo? Se eu fizer essa conta aqui, 6 vezes 7, não vai dar para eu representar na unidade, concorda? Porque vai ter um número muito maior que 10 a 0. Então, eu teria que fazer assim, ó. Eu teria que colocar o 3. Tá? Cadê o número aqui? Eu teria que colocar um 3 aqui, certo? 3. E digo que ainda tem uma dezena, que é 1 vezes 10 a 10, que eu vou ter que somar na linha das dezenas. Então, venho aqui, nós estou aprendendo, a gente está fazendo matemática de novo, né? É isso que eu estou falando. Ó. Na coluna das dezenas, que são 10 elevado a 1, tá? Eu tenho que representar, né, esse 1 vezes 10 a primeira que sobrou da unidade, porque não dá para eu fazer a representação do número 13 na base numérica que a gente tem, que a base numérica são só 10 símbolos, e o 0 ocupa a posição inicial. Então, quando chega depois do 9, eu tenho que fazer alguma coisa. Esse alguma coisa é dizer para o pessoal da centena lá, né, para a unidade de centena, dizer assim, ó, de dezena, no caso, dizer, ó, eu consigo representar esse número só a unidade. Só que dentro dessa representação tem um peso de uma dezena que você, minha querida dezena, vai ter que representar. E a dezena faz isso. Ela pega e soma 1 vezes 10 a primeira, mais 7 vezes 10 a primeira, mais 2 vezes 10 a primeira, e vai dizer que isso daqui vai dar... vai dar 0 unidade, tá? Porque ela só consegue representar o número de 0 a 9, e daí ela vai falar assim, ó, filho, então agora tem um peso aí que o pessoal da centena vai ter que representar. Porque eu só consigo representar o 0 nessa ordem. Beleza, e daí eu vou fazer essa soma aqui, que é 1 vezes 10 a 2, mais 8 vezes 10 a 2, e isso vai me dar o 9. Nossa, muito número aqui, né? Legal, deu para fazer a conta? Deu, né?
Então, eu sei que 876 mais 27 vai dar 903, não é assim? Como que eu represento 903? Desse jeito, assim. 3 vezes 10 a 0, mais 0 vezes 10 a primeira, mais 9 vezes 10 a segunda. Beleza? Bonito. Então, nesse caso, matematicamente, a gente diz que a nossa base numérica é 10. Por quê? Porque eu tenho 10 símbolos para representar isso daqui. Certo? Então, eu tenho 10 símbolos, do 0 ao 9. Simples. Beleza. Agora, vamos imaginar que, em vez de eu representar um número na base 10, eu invente um sistema numérico. Eu inventei, tá? Para colocar num relógio. Tá? Um relógio. Beleza. Um relógio que marca 12 horas, por exemplo, ele teria 12 símbolos. Certo? Por quê? Para marcar 12 horas, ele teria que ter 12 símbolos. Bom, a gente representa o relógio ou com algarismo romano ou com um número decimal, né, que é de base 10, que é o que a gente costuma fazer. Tá? Mas a gente poderia representar o relógio, tá, com qualquer símbolo. Por exemplo, se eu souber a equivalência dos símbolos, né, o triângulo vai ficar tudo igual, né? Tá? Ó, esse eu represento 12, por exemplo. Esse eu represento 1. Tá? Daí, esse outro símbolo aqui, ó, eu represento o 2. Esse outro símbolo aqui, eu represento o 3. Esse outro símbolo, eu represento o 4. Você concorda comigo que se eu colocar 12 símbolos aqui, 12 símbolos, que não tem nada a ver com a gente, eu consigo representar todas as posições do relógio? E se eu conseguisse converter isso daqui numa base de número que eu conheço, por exemplo, que é o decimal, eu conseguiria fazer uma relação e saber dizer para você quais são as horas? Sim, eu poderia. Eu posso usar símbolos diferentes para representar coisas diferentes. Mas a gente, matematicamente, bugou, né? Tá, por exemplo, eu posso dizer que um triângulo é igual a 12. Tá? Posso dizer que o triângulo vale 12. 12 é 1 vezes 10 a primeira, mais 2 vezes 10 a 0. Tá? E o triângulo deitado aqui, eu digo que ele é 1. Tá? É que eu não tenho muitos símbolos aqui para pôr. Tá? Ah, tem, até tenho. Vou colocar todos aqui. Tá? Bom, eu não vou fazer com 12. Tá? Mas eu só queria, viu, Jean? Em vez de você bugar, só imagina assim, cara, independente do símbolo que eu colocar aqui, eu posso dizer que esse símbolo aqui com esse xizinho, esse maisinho aqui, ele tem um valor para mim. E o valor dele é, sei lá, 11. Tá? Eu posso dizer que isso daqui vale 11. Não tem problema. 11 é o quê? Ah, no nosso sistema numérico, 11 a gente sabe o que é. Tá? 11 vale 10 mais 1. Vale 11. Tá? A gente sabe quanto que vale. Então, qualquer símbolo, eu posso dizer que vale o que eu quiser. Por exemplo, a bolinha aqui, eu posso dizer que vale 8.
É parecido? É parecido, mas vale número diferente. Então, se eu fizer uma bolinha com traçadinho que vale 11, mais uma bolinha que vale 8, eu sei transformar isso daqui, fazer a conta, e sei que vai dar um número qualquer, tá? Só que esse número qualquer, em decimal, né, que é um número que a gente, arábico, eu sei quanto vale. Mas se eu tiver uma tabelinha, por exemplo, eu posso chegar na tabela e falar, somar essa bolinha com isso daqui, e o que eu faço na minha cabeça em decimal, vai dar igual a isso daqui. Ou seja, o símbolo nada mais é do que uma representação muito louca de algo que a gente tem na cabeça. É só uma maneira de expressar. Tanto é que a língua também escrita é isso. Você diz que a letra A, que é aquele símbolo A, que parece um triangulinho, tem o som O. E vai valer o A. Só que lá nos Estados Unidos é de outro jeito. Na Arábia, pode ser, você usa o mesmo símbolo de representação por um som diferente. Na matemática, tá? Os romanos, por exemplo, eles não usam esse sistema decimal, não usavam esse sistema decimal. Eles usavam lá os símbolos romanos, né? Então, eu sei muito pouco de romano, mas eu sei que eles usavam símbolos, né? Cada um desses símbolos aqui para significar um valor, tá? E daí, Funciona igual a jarda. isso, que nem jarda. Então, ou seja, você pode fazer uma conversão, tá? Por exemplo, o romano, eu sei hoje que esse sinal aqui, esse V, significa 5, tá? E eu sei que esse V aqui com esse I aqui do lado, o L, sei lá que porcaria que é isso, significa que é 5 menos uma unidade. E eu sei que isso daqui, ó, que na realidade eu fiz, mas tinha que ser assim, né? Eu sei que isso daqui significa uma unidade, 2 unidades, 3 unidades, 5 unidades menos uma unidade, 5 unidades, né? 5 unidades mais uma unidade. Ou seja, eu usando alguns símbolos, tá? Eu consigo representar quantidades, tá? Que são diferentes desses aqui, tá? Então, o algarismo romano, ele não é, se você for contar valores matemáticos, ele não é posicional, tá? Até é posicional se a gente considerar que, né, você colocar esse símbolo com esse negócio desse lado aqui, não sei. Tá? Eu não sou romano, por exemplo, o que é isso? Não, é 950. Eu não sei quanto vale isso daqui em romano, não lembro, tá? Mas não vem ao caso, o que a gente está querendo chegar aqui é no digital, e a gente ainda está no nosso sistema de unidades que a gente conhece. Eu citei um exemplo de símbolos, mas imagina que eu tenha um sistema, imagina que eu estou lá no planeta, sei lá, Marte, e os marcianos, cara, eles só têm, sei lá, os marcianos só têm quatro dedos em cada mão. Tá? Então, se eles fossem contar, tá? Eles iam contar assim, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Só que ele não tem mais dedo, então esse 8 ia valer o vai 1 para ele, né? Daí ele começava 8 mais 1, 8 mais 2, 8 mais 3, 8 mais 4, 8 mais 5, 8 mais 6, 8 mais 7, 8 mais 8, vai 2. Então, ou seja, o que eu quero dizer é que se eu tiver um sistema que eu só posso usar esses símbolos para representar quantidades numéricas, vou colocar 6 aqui, tá? Eu só tenho 6 símbolos para representar. Eu vou até tirar esses 6 aqui e aumentar um aqui, que eu vou colocar o 0 também para seguir, para identificar nada, tá bom? Identificar nada
no seguinte sentido, né? É o vai 1, vamos dizer assim. Então, eu tenho nada, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Depois eu não consigo representar mais o 5 aqui, eu tenho que fazer um jeito, tá? Então, de representar um número que vem depois aqui, que é o 5 mais 1, tá? E o 5 mais 1, como que eu vou representar? Eu tenho que fazer um jeito de representar, tá? Então, eu vou imaginar que esse sistema aqui, em vez de ser um sistema decimal, eu vou dizer que esse sistema que tem seis símbolos, a base dele vai ser 6. Tá? Base 6. Eu conheço também o 6, tá? Mas só para vocês entenderem. Tá? Então, eu vou fazer a representação dele do mesmo jeito. Tá? Por exemplo, quanto que vale 6 elevado a 0? Alguém pode responder aí para mim? Alguém sabe matematicamente? 6 elevado a 0 é 1. Ah, mas por que 6 elevado a 0 é 1? Ô, Jean, você que bugou aí, por que 6 elevado a 0 é 1? Porque é uma regra. Beleza, Todo número que é elevado a zero é um, né, senhor? É uma beleza. regra, é um padrão. Matemática. Muito bem, matemática. Tá? 6 elevado a 0 é 1. Tá? Então, nesse sistema nosso, 6 elevado a 0 vai valer uma unidade. Tá bom? Uma unidade. Como só tem 6 símbolos, tá? 6 elevado a 0 vai valer uma unidade. O que é equivalente à dezena para a gente, que é o transbordo, como é na base 6, a gente vai chamar de 6 elevado a 1. Tá bom? Que vale 6. Ou seja, eu conto 0, 1, 2, 3, 4, 5, põe 0 de novo, e o transbordo vai ser elevado vai ser o 6 elevado a 1. O transbordo do transbordo, que equivale à nossa centena, vai ser o 6 elevado a 2. E o transbordo do transbordo do transbordo, eu não vou fazer mais, mas só para vocês entenderem. Vai ser isso daqui. Bom, então, legal. A gente entendeu a base do nosso sistema e como funciona. Como eu só tenho esses símbolos para representar as coisas, só tenho 6 símbolos. 6 símbolos, portanto, a base do nosso sistema é 6. Como ele começa com 0, quando passar do 5, não tem outro número. Concorda? Então, tem que ser o 0 e o vai 1, que é esse cara aqui. Tá bom? Só que o vai 1 vai ser diferente. Olha só. Vamos pegar o número aqui, ó. 32. Não sei que número que é. Vou pegar um número qualquer. Tá? 32. Tá? 32. Vou pegar menos, até para ficar mais rápido. 18. Número 18. Tá? Se eu falar que esse número 18 aqui, ele está na base 6, e ele vai ser representado por esses números aqui, olha que coisa estranha. Vamos contar na base 6? Base 6. Vamos contar na base 6? Vamos. Então, eu vou fazer uma 18 na base 6, tá? Eu vou contar. Que nem eu fiz no decimal. Então, vamos lá. Vou contar. 1. Vou pôr para baixo para ficar legal para a gente entender. Ó, essas coisas aqui é tudo da outra base, tá? Então, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Bom, aqui já dá um problema, né? Porque eu não tenho um símbolo nessa base, tá vendo? Ó, os meus símbolos são esses. Tá? Eu não tenho um símbolo que representa o 6. Concorda comigo? Não existe.
tá? Mas eu tenho 0. Então, o que eu vou fazer? Eu vou representar o 0, tá? E vou mandar 1 para cima. Ou vou mandar o 1 aqui, que é o 2 elevado a 10, que no caso é o nosso 6 elevado a 0 que vai para lá, tá? Então, na realidade, o próximo número que eu tenho que colocar aqui é o 10. Concorda? Porque é o 0 da unidade, está deslocado, mas acho que dá para vocês entenderem. É o 0 para informar que tem um símbolo aqui na unidade, que é exatamente o 6 elevado a 0, né? Vezes 0, 6 elevado a 0, vezes 0. E vai 1 para cima, que é o 1 vezes 6 elevado a 1. Que é a minha, como se fosse a minha sestena. É minha sestena. Não é dezena, é sestena. Bom, e daí eu continuo contando. Qual que é o próximo valor? Eu somo 1 na unidade. 12, 13, 14, 15. Opa! Ferrou, né? Porque eu não tenho outro símbolo para colocar aqui na unidade. Qual símbolo que eu tenho? É o 0. Só que quando eu coloco 0, significa que vai 1, certo? Vai 1. Tá? Então, eu tenho que colocar o que o Ederson falou lá, ó, o 20. E vou contar de novo, né? Só que, veja bem, eu queria representar o 18, né? Não cheguei no 18 ainda. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Falta um monte ainda para chegar no 18, né? Então, eu continuo contando. 21, 2, 3, 24, 25. E ferrou de novo. Por quê? Porque eu cheguei na última unidade. Eu não tenho unidade. Então, o que eu faço? Eu coloco 0 e vai 1 na base 6. O que é esse 1? É 1 vezes 6 elevado a 1, que vai ser somado na coluna das... Eu chamei de sestena, né? Da sestena. Depois aqui é a sesentena. Sesentena. Tá? Então, qual que vai ser o número aqui? Vai ser 0 e 1 somado na outra coluna. 30. Tá? Qual que é o próximo número que eu vou contar? 31, 32. Beleza. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu criei um sistema que só tem esses números aqui, tá vendo? E esse cara, vamos ver o 18? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, esse daqui é o 18. Eu contei até mais. Tá? Ou seja, 18 na base 6, tá? Não foi bem isso. Eu coloquei errado a representação, tá? Ou seja, tem que representar o 18 na base 10, tá? Porque o 8 não existe na base que a gente está fazendo, né? Tá? 18 na base 10 é igual ao 30 na base... Calma aí que vai ficar bonitinho. Não, filho, só esse aqui. Na base 6. Vocês conseguiram entender a ideia? Ou seja, é um sistema lá dos marcianos lá, os caras só têm 6 dedos, coitados. Então eles não inventaram nenhum símbolo para representar números além de 6. Não tem. Tá? É um sistema hexagonal? É isso? Hexágono? É um sistema hexagonal. Tá? Mas vocês concordam comigo que se a gente fosse pesar, peso, quilo, tá? 18 quilos na base 10 equivaleria a mesma quantidade, o mesmo peso que 30 quilos na base 6. É isso que é importante a gente conseguir perceber. Nossa, tá até doendo a minha visão aqui. Deixa eu mudar essa cor aqui para uma cor mais apagada, assim.
Não ficou muito. Mas vocês conseguiram entender isso daí, gente? Isso é primordial para a gente entender o digital. Tá? Por que primordial para entender o digital? Tem 15 minutos para a gente entender números digitais. Tá? Números digitais. Bom, a gente já falou que o digital só tem duas possibilidades, concorda? 0 e 1. Então, só tem dois símbolos, que é o fechado, o aberto, o verdadeiro, o falso, ou 0 e 1. Se só tem dois símbolos, o meu sistema é base 2. Certo? Bom, quais símbolos que eu consigo representar com esse negócio aqui? Eu consigo representar o 0 e o 1. Para mim, a minha base de contagem é essa. Só tenho isso. Beleza. Então, se só tem 1, a base dela, base 2, a unidade, como que eu representaria a unidade desse cara aqui? Bom, a unidade desse cara é um número qualquer, né? X, vezes 2 elevado a 0. Vocês concordam comigo? 2 elevado a 0 é a unidade. Ou seja, se for 1 vezes 2 elevado a 0, 1 vezes 1, 1. Ah, legal, é isso aí mesmo. Sobrescrito. 2 elevado a 0. Beleza. Então vamos contar. Vamos contar na base. Só tem dois símbolos, tá? E a gente sabe que qualquer contagem, você vai inserindo uma unidade do símbolo que você definiu. Legal. No nosso sistema hexagonal lá, a gente definiu 6 símbolos. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Quando somava 5 mais uma unidade qualquer, eu tinha que usar o 0 para representar aquilo e tinha que ir o vai 1. Né? Só que o vai 1, para mim, era 1 vezes 6 elevado a 1, que significava 6. No caso do vai 1 no sistema decimal, o vai 1 é 1 vezes 10 elevado a 0. 1 vezes 10 elevado a 0 é uma dezena. 10 elevado a 1 é uma dezena. Lá era uma sextena no de 6. E aqui, o que vai ser? Vai ser uma bitena, que seja. Não interessa, mas vamos contar, então. Vamos contar que contando a gente aprende alguma coisa. 1, tá? 1, vou contar. 1. Já ferrou, né? Por quê? Porque, como só tem dois símbolos, não tem jeito de fazer de outro jeito, a não ser colocar o 0 aqui, né? E o 1. Só que o 1 vale quanto? 2 elevado a 1, concorda? Então, vai 1, 2 elevado a 1. Legal. Qual que é o próximo dígito, então? O próximo valor, né? É o 1, que foi o 1 que veio, e o 0. Então, fica mais ou menos assim a nossa contagem. Tá? Da mesma maneira que no 6, vocês lembram? Chegou no 5, tá vendo que é a última possibilidade de símbolo, tá? Eu até vou dar um espacinho aqui, ó. Nossa, César, você tá louco, cara. É isso mesmo? É isso aí mesmo. Tá? Ah, então tudo bem. Aqui eu sei que vale 2, né? Que não é aqui, né? Já é aqui. Ou seja, nem contei, né? Tá, beleza. Então, eu tenho o 1 e o 2. Porque o 2 é o 0 com o que vai... beleza, então eu vou continuar contando. 1. Sim, Ederson, é bem isso aí mesmo.
Você vai dividindo, fatorando e vai chegar no negócio. Agora, se a base for 6, tá? O Ederson falou assim no chat. Para transformar, por exemplo, posso pegar o valor que quero saber, dividir por 2 e ir pegando sempre dividindo por 2 o resto da divisão como resultado e eu vou conseguir chegar no número? Sim, é um jeito de fazer a conversão. Existem maneiras mais fáceis, mas essa é uma maneira. Ó, então eu coloquei o 3 aqui, né? O 3. Qual que é o próximo número? É o 4. Só que eu não tenho como colocar o número aqui, né? Não existe outro. Então, na realidade, eu tenho que colocar o 0, né? Opa, desculpa aí. Tem que colocar o 0 aqui. Nossa Senhora. O 0. Bom, coloquei o 0 e tem que indicar que vai mais um 2 elevado a 1 para o lado de cá, né? Que é uma do unidade, é uma base. É um transbordo, né? Vai alguma coisa, né? E essa alguma coisa vem aqui em cima, né? Então eu teria que somar essa uma coisa com essa uma coisa com essa uma coisa. Só que já não dá, né? Para somar. Por quê? 1 com 1, tá? Já dá 2. E 2 é 1, 0, não é? Mais 1 dá 3. Ah, legal. Então dá para pôr 1 aqui. Legal. Tá? 1 aqui. Tá? Só que, tá? 2 mais 2 é 1, mas tem o transbordo aqui, não tem? Então, daí não dá para representar com esse número. Tem que representar com outro número e com o transbordo do outro número. Então, vai ter que ser isso daqui. Tá? Beleza. E a vida segue. Daí a gente vai contar de novo. 1, 0, tá? Bom, aqui, ó, eu vou somar 1. Beleza, então 0 mais 1 vai dar para somar. 1, 0, 1. Tá? Beleza, não tem problema nenhum. Então, 1, 0, 1. Agora, eu vou ter que colocar o número seguinte. Eu vou ter que somar 1 a esse número de trás aqui. Só que se eu somar 1 com esse número de trás, tá? Não vai ter modo de representar isso daqui. Então, eu tenho que representar como? Tá? Tem que representar com 0 e com transbordo, que vai aqui. Tá? Então, esse transbordo que vai aqui, vai somar com 0 e vai dar 1. Legal. Bom, e o outro aqui? Bom, não mudou nada, continua. Tá? Não tem nada que eventualmente mudasse aqui a representação dele. Tá? Bom, agora eu vou ter que pegar esse cara aqui e vou ter que continuar, né? Bom, vou somar 1 nesse daí. Se eu somar 1 nesse daí, vai dar quanto? 0. Bom, vai dar 1. Beleza. Se vai dar 1, não tem problema nenhum. Não vai transbordo. Não vai somar nada. Eu posso copiar os outros aí, que não vai ter problema nenhum. Bom, eu não vou ir mais para frente, tá? Mas já deu para entender que se a gente contar com 2 números, só com 2 símbolos, tá? O negócio fica complicado, né? Por quê? Porque a gente tem que fazer soma dos transbordos. Como a gente fez com 6 também. E como a gente faz com a base 10 também. Só que com a base 10, a gente está muito acostumado a fazer essas contas. Com a base 2, por exemplo, a gente não consegue fazer. Tá? Mas dá para ir contando. Dá para ir contando para frente. 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0.
1, 0, 1, 0, 1, 1. Obrigado. Vocês viram? Dona Madalena, minha mãe. 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 1. E assim vai. Não, aqui é. Aqui é 1, foi 1 a mais aqui. E 1 0 a mais. Que aqui é 0 também. Ou seja, dá para a gente ir contando. Significa que conta de 1 e soma mais 1, vai o transbordo e assim vai por diante, tá? Bom, se a gente fez isso daqui, e a gente fez uma conta aqui que pegou um 18 na base 10 e conseguiu fazer e chegar nesse símbolo na base 6, a mesma coisa acontece aqui. Se eu pegar esse mesmo 18 na base 10, tá? E pegar essa trolha aqui de contagem, eu consigo, tá? Verificar que em algum lugar aqui, tá? Deve ter um equivalente, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18. Ou seja, eu consigo chegar matematicamente também, tá? Que eu tenho uma equivalência de um número que pode ser escrito na base 10, um número que pode ser escrito na base 2. E mais, vamos fazer um jeito... Falou, Ederson. O Ederson já foi. Ainda falta 2 minutos para terminar a aula, hein? César, essa conversão aí que você fez, tipo, base 2, base 3, é tipo converter de binário para decimal, decimal para binário, mais ou menos isso? É, mais ou menos. No final a gente vai chegar nisso. Mas a gente não sabe ainda o que é binário, né? É isso que eu estou tentando mostrar. Entendeu? Mas é exatamente isso que você está Ah, falando. tá, que chega até hexadecimal, essas coisas aí. Isso. Primeiro a gente tem que aprender o básico, né? A gente não sabe o que... Entendeu? Na realidade, eu estou mostrando o binário. Como que você conta em binário. Tá? E, obviamente, você vê, eu fiz aqui uma contagem em binário, né? Tá meio Sim, sim. tortinho assim, mas dá para entender. Mas o binário, é importante a gente notar, e nesse 1 minuto que eu vou explicar, também é um sistema posicional, tá? Exatamente igual ao nosso número aqui decimal. Só que em vez de base 10, ou no caso, na base 6, tá? O nosso binário é a base 2. Então, esse número aqui também pode ser escrito assim, ó. 0, 1, 2, 3 e 4. Então, eu posso escrever. Gente, é só esse daqui, daí já estou terminando, já. Desculpa aí ter passado. Ó, 1 vezes 2, 1, 2, 3, 4, elevado à quarta, mais 0 vezes 2 elevado à terceira, mais 0 vezes 2 elevado à segunda. Tá? Deixa eu fazer esses elevados aqui para... Eu devo ter explicado de uma maneira muito escrota, mas eu acho que
Hoje foi o que o meu cérebro permitiu, tá? Mais 1 vezes 2 elevado... Ixi, que raiva, que raiva, que raiva. Ele fica... Esse mais também. Entenderam, né, o esquema? Mais 0 vezes 2 elevado a 0. Opa. 0 vezes 2 elevado a... Contei 2. Esse daqui é 1, né? Elevado a 1 e elevado a 0. Ou seja, também é um sistema posicional. Só que ele é um sistema que só tem 2 símbolos. 2 símbolos. Tá? Então, se você fizer a conta aqui, ó, 1 vezes 2 elevado a 4 costuma dar 16, né? Então, 16 mais 0, mais 0, mais 2, aí vai dar 18. Então, 18 na base 10 é igual a isso daqui na base 2. Essa daqui é a base 2. Beleza? Macetezinho para contar bem rápido. Mais 2 minutinhos aí. Ninguém precisa pegar van. Tá? É assim, ó. Esse eu aprendi, assim, tipo cursinho, cara. Só que... Vou fazer os números. É assim, ó. Você começa com o número 000, né? 00001, tá? Aqui, ó, você coloca 1, 0, tá? 1, 1, 0, 1, não. 1, 0, 1, 1, 0, 0. Eu estou fazendo aqui, ó. Que é 1. Só para mostrar para vocês como que é fácil fazer esse negócio aqui. Esse ainda é 1. Esse ainda é 1. Esse daqui de cima eu errei. E esse de baixo é 0. Ó, aqui ele vai variando sempre 0, 1, 0, 1. Ah, já errei aqui, ó. 0, 1, 0, 1. E assim vai, até o infinito. Aqui só varia 0, 1, 0, 1, 0, 1. Aqui, a cada 2 zeros, 2 uns. 2 zeros, 2 uns. Depois 2 zeros, 2 uns. Aqui é 4 zeros, 4 uns. 4 zeros, 4 uns. Aqui é 8 zeros, 8 uns. 8 zeros, 8 uns. Aqui é 16 zeros, 16 uns. Aqui é 32 zeros, 32 uns. Aqui é 64 zeros, 64 uns. Então, se você for seguindo essa lógica, você consegue fazer a tabela infinito de números binários. O que é, então, o número binário? O número binário é um sistema de numeração cujos símbolos possíveis são só 2, por isso que é binário. Tá? E ele tem, matematicamente, uma representação no mundo decimal, que é o mundo que a gente conhece. Beleza, povo?
Eu não sei se vocês estão dormindo aí. Beleza, Rafa? Beleza, Jean? Tá, eu vou parar aqui. Eu vou parar de gravar, mas ainda vou continuar nessa sala. Se alguém tiver dúvidas, é só perguntar.